Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada terça-feira para você. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. Hoje nós vamos iniciar mais uma série especial. Nós vamos falar sobre tesouros. Um tesouro muito especial. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar diariamente aqui conosco e dar boas-vindas a todos que estão chegando agora no nosso canal. Diariamente nós meditamos na palavra de Deus, aprendemos com Jesus, aprendemos com as Escrituras Sagradas, a sabedoria dos céus. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. E hoje a nossa meditação está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44, que diz assim: olha o que Jesus nos diz. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Glória a Deus. Aqui Jesus nos traz uma parábola. E essa parábola nos fala de um tesouro, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. E quando alguém o acha, transborda de alegria, ao ponto de deixar tudo para trás para viver o que tem neste campo, para viver nesse tesouro, para ter esse tesouro. Naquela época não existia bancos, então os tesouros eles eram enterrados nos campos. Havia alguns que morriam e deixavam lá, esqueciam os tesouros enterrados, até que alguém encontrasse esse tesouro. E aqui Jesus nos traz essa alegoria, essa parábola que nos fala que o reino dos céus é como um tesouro. É como um tesouro que nos traz uma alegria transbordante, de tal forma que nós somos capazes de deixar tudo para trás para viver o que esse tesouro, o que o reino dos céus, o reino de Deus tem para nos revelar, para nos entregar. Eu acho interessante que esse tesouro, ele está tão acessível a nós. Esse tesouro, ele está no meio de nós, ele está na nossa rotina, ele está no nosso dia a dia. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Eu, meditando nessa palavra, o Senhor me levou ao início das Escrituras Sagradas. Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a água. E a palavra diz que Deus diz: haja luz e houve luz. Então, se nós formos fazer um paralelo da criação de Deus com o reino dos céus, é exatamente o que Jesus está nos trazendo nessa parábola. Primeiro Deus criou o céu, depois ele criou a terra. Então, o que adianta estarmos nessa terra se nós não encontramos o principal tesouro, que é o reino dos céus? E esse grande tesouro é Jesus. Quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos esse tesouro que nos é revelado, nós sentimos uma alegria transbordante que nos faz deixar tudo, largar tudo para trás, para viver com Ele, para viver o que Ele tem para nos entregar. Uma vida de paz, de alegria transbordante, de abundância. Porque assim como a terra era vazia antes de Deus criar todas as coisas, antes de Deus trazer a luz para ela, assim somos nós, seres humanos. Sem Jesus, nós somos uma terra vazia, seca, infrutífera. Mas com Cristo, nós recebemos a luz e nós encontramos o reino dos céus. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O Senhor, Ele soprou o seu fôlego de vida em nós. Nós recebemos um Espírito. E o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Jesus é o nosso maior tesouro. E quando nós descobrimos esse tesouro, nós recebemos o reino dos céus. Nós encontramos essa centelha divina que existe dentro de nós. E a nossa vida é transformada. A nossa vida, ela é transformada de tal forma que essa busca
por algo que a gente buscava e não conseguia preencher esse vazio existencial. Ele é preenchido de uma forma que ele transborda na vida das pessoas. E as pessoas veem que tem algo sobre você que é diferente. Não que vai te tornar melhor do que o outro, mas que é diferente. Porque quem carrega o Espírito Santo de Deus, quem descobre o reino dos céus, ele tem uma vida transformada. E assim como a terra era vazia, nós nos tornamos cheios, completos, inteiros. E somente com Jesus, para que nós sejamos completamente cheios e inteiros. Que Deus te abençoe com essa mensagem. Que através dessa palavra, dessa parábola que Jesus nos traz hoje, nós possamos compreender o verdadeiro valor do reino de Deus. Que Deus te abençoe com esta mensagem. Compartilha se faz sentido para você. Compartilhe essa alegria também com outras pessoas, para que elas venham encontrar esse tesouro escondido nesse campo. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém?